Olá, boa tarde. Como estão todos? Novamente, estamos neste domingo com nossa live dominical. Espero que todos estejam bem. Hoje nós temos duas convidadas especiais. Nós temos a doutora e professora Tássia Rabelo, da Universidade da Paraíba. Muito prazer. Vamos lá, dona Tássia, professora, doutora. Tudo bem? Olá, tudo ótimo. Agradecer o convite, Tânia. Espero que possa contribuir aí com o debate. Então, e a nossa segunda convidada é a Jéssica Ferreira, cientista social, antropóloga, também professora. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Tássia. Tânia, muito obrigada pelo convite. Muito prazer, Tássia. Espero que a gente possa contribuir aí com o seu trabalho. Obrigada, queridas. O público em geral, nós hoje vamos tratar na live sobre a questão do papel da mulher na política. Então, qual a importância do... Eu vou dar uma pequena introdução, até para nós, antes do nosso debate, vamos rememorar algumas questões. Nós vivemos hoje numa sociedade que ela é totalmente patriarcal. Né? Se nós formos analisarmos, né, se nós formos analisar sobre a questão histórica, vamos lá para o Brasil, lá atrás, e vamos perceber o quê? Que a mulher sempre foi excluída da política. A mulher sempre desempenhou o papel de mãe, dona de casa. E essa sociedade é uma sociedade machista, né? Não só patriarcal, mas também machista. Nunca reservou um papel para a mulher dentro da política. E nisso a mulher ela é alijada do processo, tanto politicamente quanto na vida privada. Porque os melhores empregos também a mulher nunca teve acesso ao emprego. A mulher é a dona de casa, aquela que vai casar para cuidar dos filhos, né? Vai procriar e ser uma boa mãe para educar os filhos. E o homem é o provedor, quem traz os alimentos para casa. Só que a mulher, essa dicotomia entre vida pública e vida privada, ela foi marcada ao longo da história, até meados do século XX, predominantemente por uma situação de exclusão dessas mulheres da esfera pública. No Brasil, isso se deu muito em função de uma reprodução, de uma cultura, inclusive cultura da Europa. O Brasil sempre se mirou muito nos modelos e costumes franceses, né? Onde o homem ele era considerado sujeito capaz e habilitado a atuar publicamente, enquanto a mulher ficava restrita ao lar e à educação dos filhos. Então, existe uma constatação de que essa situação ainda está se reproduzindo de maneira parcial na nossa atualidade e que nós, mulheres, devemos ser protagonistas dessa mudança. E é nessa live que hoje nós vamos cuidar justamente dessa questão. Porque, historicamente, nós temos que as mulheres não tinham direito a voto. Somente no século XX que a mulher vai conseguir, no meados de década de 20, 26, no Rio Grande do Norte, nós tivemos a primeira prefeita, que foi uma mulher, que aí houve uma constituição estadual. Depois nós vamos ter, em 1946, uma Constituição brasileira, onde é garantido o direito do voto feminino. Então, vocês vejam como o distanciamento da mulher, apenas em 1946. Enquanto isso, em 1910, as mulheres na Austrália, Nova Zelândia e Finlândia, elas passaram a ter direito a voto. No Brasil, só em 1946. Então, se a gente analisar, né, com os outros países, olha, quanto que nós estamos demorando nessa caminhada. E pensando nisso, é que nós hoje propusemos fazer essa live para esclarecer as mulheres que queiram não só entrar na política, não só entrar na vida pública, mas que elas tenham garantias também dos seus direitos,
direitos no seu emprego, na igualdade de salário. Porque nós sabemos hoje que as mulheres elas ganham muito menos que os homens. Então, são altamente exploradas. Embora a Constituição de 1988 tenha frisado lá que direitos iguais para homens e mulheres. Isso, na prática, não tem acontecido. E no campo da política, nós vimos que existe o quê? Foram criadas as cotas para a participação feminina nas chapas, né? Os partidos hoje, eles têm que cumprir a cota de 30%. Mas nós, mulheres, não queremos somente cumprir cotas. Nós queremos, sim, ter uma efetiva participação, tanto nas cotas quanto no fundo eleitoral, e nós não queremos ser mulheres laranjas. Nós queremos, sim, ocupar nossas cadeiras por direito dentro do parlamento. Certo? Então, nós vamos começar com o nosso debate, amplamente aí para as nossas duas convidadas, que nós possamos esclarecer ao nosso público que está em casa como essa mulher, né, pode atuar para que essa mudança realmente aconteça dentro do país. Uma das perguntas que eu faço, pode ser para a Tássia, como que ela pode abordar sobre o déficit de representatividade das mulheres na política brasileira? Boa noite, boa tarde, na verdade, todos e todas estão acompanhando a gente. Então, Tânia, essa é uma questão fundamental de ser colocada num contexto geral também. O Brasil tem as suas especificidades quando a gente fala de falta de representatividade das mulheres na política, porque se a gente olha para os nossos vizinhos, a gente passa vergonha, porque existe paridade de gênero na Bolívia, em Cuba, mais de 40% de mulheres, na Câmara dos Deputados, na Argentina. Então, se a gente for olhar em termos regionais, o Brasil está em uma das piores situações, mas fato é que a falta de representatividade das mulheres é um problema no mundo. Nenhuma região do mundo possui, nesse momento, uma média de 30% de mulheres nos seus parlamentos nacionais. Então, se o Brasil está muito atrás, porque hoje o Brasil tem aproximadamente 15% de mulheres na sua Câmara dos Deputados, o que é realmente muito pouco, mesmo comparando aí com os nossos vizinhos, né? Metade do que é a média na maioria dos lugares, na maioria das regiões do mundo. Isso é um problema geral. Então, acho que é importante colocar para a gente entender. É uma questão relacionada a elementos institucionais, que a gente pode falar mais um pouco mais à frente sobre por que as cotas no Brasil não funcionaram como funcionaram em outros lugares. Então, tem os elementos institucionais, mas tem um problema que você mesmo já colocou, né, Tânia, que é a questão da divisão sexual do trabalho, do machismo, das várias dificuldades que as mulheres enfrentam em várias etapas de sua vida, no mercado de trabalho, na dupla, tripla jornada de trabalho, e tudo isso certamente tem impacto nesse déficit da participação feminina no aspecto político. E, então, nesse caso, né, o que é que nós vemos? Que as mulheres, a gente pode concluir, que as mulheres se encontram subrepresentadas, tanto no espaço político quanto no espaço público, concorda? Não, certamente, só que a questão que eu gostaria de destacar é que a política institucional é uma das áreas que apresenta maior dificuldade de inserção das mulheres. Então, assim, as mulheres têm problemas de inserção no mercado de trabalho, né, de maneira igualitária, em todos os pontos você vai encontrar até hoje na nossa sociedade elementos de desigualdade de gênero. Agora, na política institucional, esse problema ele consegue ser ainda mais grave do que nas outras áreas. E é por meio da política institucional que nós fazemos leis, que nós asseguramos direitos, então, realmente, tem um impacto para a sociedade como um todo. Certo. Então, como é que você, então, entende, Tássia, como é que a gente, então, vai reverter essa situação através dessa política institucional, certo? Então, é o que eu disse. Eu acho que tem os dois lados. Por meio da política institucional, sim, é fundamental. Por exemplo, né, quando a gente fala das cotas de gênero, né, que no Brasil elas são reserva de vaga na lista, então é para assegurar que a mulher seja candidata, mas não tem nenhuma garantia de que ela vai ser eleita, nenhum apoio para que ela seja eleita, para que ela assuma de fato as cadeiras no parlamento, né? Então, uma modificação importante que aconteceu nas últimas eleições, né, agora em 2018, e não foi uma medida legislativa, porque o nosso parlamento não tomou essa decisão, foi uma medida jurídica por meio do Supremo Tribunal Eleitoral de assegurar
que 30% dos recursos destinados às candidaturas fossem para candidaturas femininas. E com isso, claro que esse não é o único fator, mas o fato é que nós tivemos um incremento de 5% da participação das mulheres na Câmara dos Deputados. Você vê, né, como uma medida, por exemplo, de apoiar essas candidaturas femininas, não ser apenas laranja, como você estava colocando, né? Então é isso. Eu quero ser candidata, mas eu quero ser candidata com condições efetivas. O que adianta ser candidata se eu não consigo falar com o eleitor, se eu não consigo chegar até ele, ter recursos para isso, né? Então, essa pequena modificação já teve um impacto enorme. Então, tem os elementos institucionais. Agora, tem os elementos também de disputa da sociedade, né? Nós temos que lutar em todos os espaços para que os direitos, de fato, sejam iguais, né? E, infelizmente, a gente vê que, nesse momento, a gente está na contramão disso, né? Na verdade, a gente vê um grande ataque aí a todo mundo que luta por igualdade de direitos, né? Seja na questão de gênero, racial, de orientação sexual, infelizmente, né? Esse é o contexto que a gente vê. Então, eu posso até fazer um parênteses. Eu acho que em alguma outra live eu cheguei a comentar sobre isso. Quando nós tivemos a primeira mulher presidenta do país, que muito nos honrou, não é? Que foi a Dilma Rousseff, o que nós vimos? Muitas mulheres não foram capazes de defender essa mulher, que já desde nova já vinha honrando com esse compromisso. Talvez se essas mulheres tivessem tomado também, que nós somos o maior número de eleitores, de eleitoras. Quer dizer, só que essas mulheres, elas acabaram o quê? Se dividindo e apoiando que fosse o quê? O impeachment contra a mulher. Quer dizer, o que, a meu ver, é que essas mulheres, nós mulheres, temos que ter o quê? Sororidade, que é isso, sermos mais solidárias, amigas com a própria mulher. Então, não estou desfazendo do homem. Nós temos vários homens de valor, mas se nós temos mulheres dispostas a quebrar, a fazer essa ruptura com esse sistema, nós temos que fazer o quê? Utilizar muito bem esse voto e elegendo mulheres, para que sejam a nossa voz, nos representem no parlamento, tá? Então, eu coloco esse parêntese aí. Agora, eu vou fazer uma pergunta, então, para a mestre Jéssica. Por favor, Jéssica Ferreira, professora. A gente sempre percebe o seguinte, que mulheres são boas na política porque sempre atuam como boas cuidadoras. Isso como é que essa crítica a essa naturalização desse papel? Como é que você vê, Jéssica? Pois é, Tânia, mais uma vez, obrigada pelo convite, boa tarde a todo mundo que está aí nos ouvindo. Essa é uma das questões que precisam ser discutidas, né, no que diz respeito à participação das mulheres na política institucional. A Tássia já falou bastante aí, né, sobre como é difícil essa inserção das mulheres por várias razões, nessa política institucional, partidária, né, enfim, nesses espaços, mesmo a gente entendendo e mesmo a gente percebendo, né, vários estudos mostram isso, quantas mulheres participam nos movimentos sociais e de outras formas de participação política. Né? Mas existe uma ideia, né, que é isso que você está trazendo, de que, naturalmente, as mulheres seriam boas também, podem ser boas na política institucional, como em outros lugares, porque elas naturalmente são as que cuidam, né? Que cuidam da casa, que cuidam dos maridos, que cuidam dos filhos, enfim, né? E que aí elas poderiam, então, cuidam muitas vezes das finanças domésticas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, não só nas mulheres casadas, mas sobretudo nas mulheres chefes de família, né? Então, a gente também precisa desnaturalizar essa ideia, né, de que as mulheres são cuidadoras, porque esse conceito de cuidadora, ele também traz embutido nele uma ideia de que esse cuidado é algo como, primeiro, um dom, né, que seria atribuído ao gênero feminino, e, em segundo lugar, como algo não profissional. Né? Então, assim, que não, dentre outras coisas, não merece uma remuneração. E aí a gente cai na discussão, né, do trabalho doméstico ser um trabalho que não é passível de remuneração. Né? Ou, por exemplo, o trabalho das mulheres de cuidar das crianças e de cuidar dos idosos. Né? Então, quando a gente leva isso para o campo da política, para além das mulheres, da política institucional, quer dizer, para além das mulheres que estão lá, e claro, né, nunca não se fala que as mulheres vão ser
né, legisladoras ou estarão nos executivos e não vão receber por isso, mas você tem uma resistência em determinadas políticas, implementar determinadas legislações que vão encarar esse tipo de trabalho como uma possibilidade de trabalho remunerado. Né? A gente está vivendo isso agora, por exemplo, e já vivemos isso em outros momentos, não tão drásticos como o que a gente está vendo agora, por exemplo, quando a gente vai discutir a ideia da renda básica de cidadania, né? Ou a renda básica, a gente está de novo agora, essa ideia do auxílio emergencial, né? Para além da discussão de que agora a gente está vendo uma situação muito atípica, né, por conta da impossibilidade de muita gente estar no mercado de trabalho, de as pessoas estarem recebendo menos, né, a informalidade crescente que a gente viveu nos últimos poucos anos, e aí por conta da pandemia e do isolamento social, muita gente sem renda nenhuma ou com uma renda muito ínfima para manter a sua casa, e a gente viu algumas políticas como, por exemplo, mulheres chefes de família ou mães, né, solas, podendo receber dobrado, né, o auxílio emergencial, mas a discussão que está acontecendo de você transformar esse auxílio emergencial em uma renda básica, né, que é um projeto antigo, né, não é um projeto novo, mas que não vai atender só mulheres, mas que atende sobretudo as mulheres. Né? Então, mulheres que têm uma situação difícil, que precisam deixar seus filhos em casa para trabalhar, né, que não só nesse momento estão com o problema de não ter creche, de não ter escola, mas que tem isso em outros momentos, porque quando nada, os horários de creche e de escola, eles não atendem os horários que as mulheres precisam sair de casa e chegar em casa para os seus trabalhos, né? Você teria garantido uma condição dessas mulheres estarem cuidando dessas crianças, né, como mães ou como coisa, com um sustento, ou seja, você entendendo que cuidar é uma profissão também, não é só um dom, não é só uma questão do feminino, né, de algo que a mulher faz sozinha. Então, é compreender que o trabalho doméstico das mulheres, que o trabalho né, desse cuidado com a casa e com a família, ele é um trabalho, em primeiro lugar, que tem que ser remunerado, sim, porque o tempo que as mulheres levam, né, o tempo que os estudos mostram, estudos mais recentes estão mostrando, por exemplo, que as mulheres levam, em média, 10 a 12 horas uma jornada semanal maior do que os homens com os cuidados domésticos. Né? Tá. Quer dizer, e nesse momento ela está deixando de trabalhar, ela está deixando de produzir, está deixando de fazer outras coisas, de descansar, de ter o seu lazer, de estar simplesmente com as suas crianças, né, ou com outras pessoas, ou em outras atividades, porque ela tem a obrigação social de cuidar daquilo, num trabalho não remunerado. Né? Você me fez lembrar, Jéssica, uma situação que eu vivi até no meu escritório, que, né, vocês sabem, eu milito, sou advogada, milito no previdenciário, família, civil, trabalhista. Então, um tempo atrás, eu fiz uma defesa de uma cliente onde o companheiro dela era um companheiro que tinha uma certa condição financeira, enquanto ela cuidava dos filhos. Só que na hora da separação, onde eles deveriam, né, repartir os bens, o que ele faz? Ele alega que ela nunca contribuiu, que ela ficava em casa trabalhando. Só que, né, esse é o problema da sociedade. Ela é uma sociedade patriarcal, machista, onde a mulher é a educadora dos filhos, a cuidadora, mas na hora, quando tem direito, quando vai dividir os bens, não, ela não produziu. O que é isso? A mulher que está em casa não produz? Claro que produz. Né? Então, essa questão que a gente tem que ter esses olhos, né, voltados também para esse direito dessa mulher. Ela está em casa... Não só ela produz e reproduz, como ela também contribui, né, para que o homem possa produzir mais e ter, inclusive, maiores ganhos financeiros, na medida em que ele não precisa se ocupar com... Ele não pagou empregada doméstica, não pagou a faxineira. Ela foi a completa, cuidou dos filhos, foi tudo, né? Então, de tudo isso, a gente conclui o quê? Que nós necessitamos de uma política que seja progressista para conquistar direitos, que vise realmente uma cidadania adequada às exigências democráticas contemporâneas. Por quê? Na Constituição, você fala muito em direitos, não é? Só que nós precisamos que esses direitos estejam ali, não só normatizados, mas se concretizando materialmente. Se eles se concretizarem materialmente, você vai ter o quê? Sim, os direitos fundamentais são alicerces
do Estado Democrático de Direito. Mas quando isso não se concretiza, eu estou alijando a mulher do processo. A mulher não está podendo participar, certo? Ela tem que ter um espaço de autonomia, tanto no campo privado quanto no campo político. Essa é a minha visão, que eu trago também aqui. Doutora Tássia, por favor, me responda o seguinte: qual o papel dos partidos políticos no incremento da presença feminina nos espaços de tomada de decisões? Olha, eu acho que esse é um dos pontos mais fundamentais, né, dentre aqueles vários aspectos que eu disse que são importantes para o incremento da participação feminina. A verdade, como a professora Jéssica disse aqui, não é que as mulheres não participam da política. As mulheres, basta olhar para o lado, elas estão na base de todos os movimentos, movimento comunitário, movimento da advocacia, todos os movimentos que vocês olharem, vocês vão encontrar, né? Eu vim no movimento estudantil, na minha época, então, assim, tinha meninas ali no movimento secundarista, universitário, só que conforme vai subindo na hierarquia, então, olha, presidente do DCE, né, Diretório Central dos Estudantes da universidade, já é mais difícil encontrar mulher. Presidente de partido, então, nossa, aí é uma raridade. Então, conforme esses espaços de poder vão ganhando, conforme o que entra em disputa são espaços de poder mais amplos, as mulheres vão ficando na retaguarda, então elas ficam ali no espaço, né? Eu vou secretariar a reunião, eu vou ligar para fulano, ciclano, vou fazer o trabalho de base, mas quem vai aparecer publicamente são os homens. Isso a gente vê nos movimentos, mas nos partidos de maneira ainda mais acentuada. São os partidos políticos que definem não só quem serão os candidatos e as candidatas, como quem vai receber o investimento do partido. Então, aquela coisa que eu estava dizendo, né, de uma candidatura ser ou não competitiva, ter ou não chances reais, né, de ser eleito, tudo isso passa muito fortemente pelos partidos. Então, se dentro das estruturas partidárias nós não tivermos incentivos reais à participação feminina, é muito difícil a gente conseguir qualquer coisa. Então, no Brasil, a gente tem alguns partidos, principalmente partidos de esquerda, que têm políticas, né, de incremento da participação política, então, paridade ou reserva de vagas, né, às vezes não é 50%, menos que isso, né, nas direções, isso é fundamental, porque quem define os recursos, para onde vão os recursos, são as direções partidárias. Então, enquanto a gente não olhar para dentro dos partidos políticos, e aí todos os partidos políticos, né, e não só aqueles progressistas, porque as mulheres podem ser de esquerda ou de direita. Eu quero que elas tenham o direito de participar, independente da sua... Claro que eu sou de esquerda, mas eu quero que todas as mulheres tenham o direito de participar, né? Então, enquanto a gente não olhar para dentro dos partidos políticos, vai seguir muito difícil. A gente vai seguir na lanterna do mundo aí, porque é a situação que o Brasil está em relação à participação feminina na política institucional. Então, a gente pode dizer que ainda existe uma baixa participação política das mulheres. E ela está relacionada a uma história que ela está marcada justamente por essa seu da vida pública. Um espaço que foi totalmente restrito aos homens, não é? E ao seu confinamento a tarefas domésticas. Então, nós queremos mais, né? 30% ainda é muito pouco. Não, e a gente não chegou nem nos 30%, né? A gente está nos 15%. Está longe ainda. É longe. Tem que ser 50. Porque a última, por exemplo, no México, eu acho que foi na década de 90, já existiu uma participação das mulheres em 30%. Eu li um relatório, eu vou até depois colocar a fonte de pesquisa. Lá eles tiveram uma boa participação, 30%. Foi o único... Não, como eu disse, aqui na Bolívia, em Cuba, 50% de mulheres no parlamento. Exatamente. Não precisa ir para longe, não. Só que nós precisamos de leis que sejam inclusivas também, né? Estabelecer 15, 20, 30, não. Pô, vamos ter a paridade, meio a meio. Tá? Mas a questão é que a questão também é que a lei ela fala em no mínimo 30% na lista partidária. Né? Então, a gente tem outras questões. Primeiro, a gente trabalhar com isso como um piso. Na verdade, o entendimento tem sido isso como um teto, né? O que já é uma má interpretação da lei. Certo. A outra questão que a gente tem aí é que a gente assegura pela lei, né, o 30% da lista partidária, mas a Tássia também já falou aí de como não há um investimento nessas candidaturas femininas, né? E, por outro lado, a garantia de que isso se reproduza nos parlamentos.
Né? Então, a gente assegura que você tem isso porque a lei obriga na lista partidária, mas você não investe porque você não tem a obrigação de ter esse mesmo quantitativo como mínimo nas cadeiras do parlamento. Né? E essa é uma outra questão. E toda a estrutura que se constrói, quer dizer, e a gente observa também, né, quando as mulheres estão no parlamento, e a gente ainda não falou aqui sobre a questão das mulheres progressistas e das mulheres que também estão lá e não são progressistas e não vão ter as pautas femininas e feministas, né? Porque essa é uma outra questão também, né? A vida, né, institucional dessas mulheres é muito difícil também. Né, porque os constantes ataques que elas sofrem, né, e a gente vê isso publicamente, né, a gente viu o show de horrores que foi, eu vou ficar nesse exemplo, mas a gente tem 1 milhão, né, do que foi aquele dia da votação da autorização da Câmara para o Senado abrir o processo de impeachment contra a Dilma. Né, o show de horror que foi a cada voto, né, e não só de homens. Né, então, assim... Mulheres também. E o nosso, enfim, atual presidente foi o que fez se não o pior, um dos piores votos, né? Enfim. Que fez apologia, né, ao estupro. Pois é, o que ele já tinha feito com a Maria do Rosário, enfim. Então, o cotidiano dessas mulheres, em especial essas mulheres progressistas, ele também é muito, muito difícil. Eu estava lendo um material de uma autora, que já vou me lembrar o nome, em que ela dizia o seguinte, que é muito comum, que ela fez um estudo sobre gênero e desigualdade, na verdade uma pesquisa sobre gênero e desigualdade no Brasil, e ela tem um capítulo todo sobre democracia, política e mulheres, e ela vai dizer que, em número, ela dá lá a porcentagem, mas é muito grande a porcentagem de mulheres que se candidatam, que ganham, que são eleitas, que ficam durante uma gestão e não voltam para se candidatar, porque a pressão é muito forte nesse cotidiano, né, da política. Né? O maior exemplo que a gente também tem, infelizmente, no Rio de Janeiro é a execução da Marielle. Né? Enfim, que tem outras questões, mas, assim... Com toda certeza, assim, é claro que ela foi executada por ser mulher, pelo que ela ameaçava como mulher nas pautas que ela defendia. Né? Quer dizer, o Freixo é homem, defende pautas assim, foi ameaçado várias vezes, mas nunca foi executado. Né? Ela não chegou nem a ser ameaçada. Né? Quer dizer, o plano foi uma execução sumária. Com certeza. Quero pegar o gancho dessa fala da Jéssica, porque eu estudo violência política de gênero, que é uma área... recente, né? Porque é muito louco quando você vê pessoas falando assim, não, a política é dura mesmo, né? Foi ali na discussão. Só que você percebe que existe uma diferença dessa dureza da política quando se dirige às mulheres, né? A professora Jéssica citou o caso da Rosário, é um dos mais emblemáticos, mas existem tantos outros. De fato, a vivência da mulher na política, principalmente nos espaços mais institucionalizados, é de uma violência tremenda. A doutora Tânia falou aqui do caso da presidenta Dilma, me veio à mente 3 momentos. Né? Primeiro, como a Dilma era retratada pela imprensa, ela variava entre a histérica e a teleguiada por um homem. Né? Então, era até contraditório, mas ela nunca poderia ser uma pessoa centrada. Né? Ou ela era uma histérica, ou ela era alguém que não tomava decisões por si mesma. Eu me recordo de uma vez, quando a Michelle Bachelet, enquanto presidenta do Chile, veio fazer uma atividade no Brasil, teve uma capa no Estadão de uma foto dela, ela acordou cedo e foi tomar banho de mar, antes de começar o dia de trabalho dela. Era uma foto na capa do Estadão dizendo que ela estava acima do peso. E uma outra, da Cristina Kirchner, enquanto presidenta, uma capa horrorosa, dela também sendo retratada como histérica. Então, assim, as formas de violência que as mulheres sofrem, quando estão em espaços de poder, quando finalmente conseguiram romper todas as barreiras de chegar lá, é algo extremo e não tem nenhum paralelo em relação ao que os homens passam. Né? Então, isso é muito sério. Isso desincentiva aquelas que pensaram alguma vez em disputar e faz com que aquelas que estão lá, muitas vezes, não consigam retornar, né? Como a professora Jéssica estava colocando. Isso. E você me fez lembrar, quando falando dessa questão, porque nós temos, assim, feminismos diversos, né? Nós vamos ter progressistas e conservadoras. Se a gente voltar lá no tempo, né? Nós tivemos, por exemplo, na Inglaterra, teve um movimento, né, das militantes femininas. Foi no século XX.
né? Elas saíram às ruas para reivindicar o sufrágio feminino. Enquanto nos Estados Unidos, no mesmo período, houve também o movimento das sufragistas, que elas conseguiram, né, o voto feminino em 1919. Quer dizer, se você analisar por outro lado, quando a mulher entra na política, nós já tivemos até a própria Igreja Católica, não é? Houve críticas às mulheres, né, na questão. Nós tivemos, na década de 20, nós tivemos várias questões voltadas, onde a própria Igreja Católica, ela, vamos dizer, incluía a mulher como a mulher que está saindo para a política, não é? Não seria uma mulher correta. E outro lado também das mulheres conservadoras, elas também criticavam essas mulheres. Então, isso tudo acabou prejudicando esse espaço feminino, tá? Então, por exemplo, quer ver uma coisa que eu vi? Naquele livro do Machado de Assis, Dom Casmurro, que tem a protagonista da história, não é? Ela ali é super a protagonista, eu não lembro o nome. Capitu. É a Capitu, que ela, inclusive, é comparada a Domênica, né? No livro lá do Shakespeare, do Otelo. Quer dizer, a mulher, ela, para aquela época, ela foi uma mulher libertária, né? Não é libertinagem, libertária, independente. Por conta disso, ela paga o preço, né? Entendeu? Quer dizer, então você vai ter sempre outras pessoas criticando essa mulher quando ela tenta, né, sair desse local para tentar um horizonte, qual seja, um horizonte de poder trabalhar fora, contribuir enquanto mulher que contribui com seu marido, quer dizer, uma mulher que tem outros olhos, né? Então, toda vez que uma mulher ela sai, né, da sua casa ou vai para um movimento para brigar pelo seu direito, ou direito do teu companheiro, do seu esposo, dos seus filhos, ou de outro gênero, essa mulher ela é criticada. Né? Exemplo tão grande foi da própria Marielle, né? Que ela fazia um trabalho na Casa das Pretas e acabou sendo, né, executada. Entendeu? É como se tivesse, desculpe, é como se tivesse ali o tempo todo vários marcadores para dizer, esse lugar não é o seu. Na política é assim, aqui, você não é para estar aqui, se você não é para estar aqui, você vai ter que sofrer do início ao fim. E isso, claro, eu concordo que atinge de maneira muito acentuada as mulheres progressistas, porque afinal elas estão lutando por mais direitos para mulheres. Agora, a gente tem visto um fenômeno também, me chama a atenção uma fala da Joyce Halseman, que ela estava no Roda Viva, e aí, não me lembro quem, perguntou para ela, assim, olha, mas você disse que machismo não existia, que você nunca tinha sofrido com isso, e ela vira e fala assim, pois é, debutei. Ou seja, quando você está lá, quando você sente na pele, não tem para onde fugir, porque assim, acontece com ela, acontece conosco, porque isso não é um lugar para ela. Em algum momento, ela vai perceber que está todo mundo ali, todos aqueles homens dizendo para ela que ela está num lugar que não é para ela. Então é muito duro. O que ela não deve que eles colocaram o apelido, né, de Pepa, né? Sim. Foi muito ruim. O filho do presidente praticou bullying, né, com ela aí, colocou nas redes, não é? Agora, eu vou perguntar... Mas ataque, né, as mulheres. Ataque, com certeza. Enquanto ela sempre concordava, né? Concordava. Sim. Aí, então, você é ótima, maravilhosa. Quando ela resolveu, não, agora eu vou discordar, tá? Não é bem assim, aí a coisa mudou de figura. Agora eu vou perguntar... mas eu tem um outro... desculpa, Tânia. Não, eu só queria complementar, porque tem um outro... Como é que a gente pode mitigar esse vão que existe entre os sexos? Quais as políticas afirmativas que se apresentam como uma solução para aumentar a participação feminina nos pleitos eleitorais? Como é que vocês veem isso? Pode qualquer uma das duas quiser começar. Então, eu acho que é... Quer dizer, uma das coisas, a gente já tocou aqui nisso, tanto a Tássia como eu, que é a ideia da gente pensar em garantir um quantitativo mínimo também de cadeiras no parlamento, nos parlamentos, né, dedicadas às mulheres. Né? Agora, a outra questão é a gente, quer dizer, aumentar, né, esse debate, a gente está num momento bem delicado para isso, dessas pautas de direitos das mulheres, né?
Eu queria até complementar o que vocês estavam falando antes, quando a gente pensa que, na verdade, de uns tempos para cá, e por conta, inclusive, dessa legislação, muitos partidos de direita, eles têm se dedicado, e alguns outros liberais, e grupos liberais, não necessariamente partidos, a produzir, entre aspas, mulheres para esses, não só para elas fazerem parte da lista partidária, mas para estarem no parlamento também. Né? A relação forte que se estabelece hoje, de uns anos para cá, né? Isso não é um fenômeno só brasileiro, mas no Brasil isso tem sido muito marcante, entre, por exemplo, política e religião. Então, né, a quantidade de mulheres que são ligadas a determinadas denominações religiosas, especialmente as religiões ditas, enfim, e aí estou botando isso num sentido bem amplo, evangélicas, né? Tem crescido o nome dessas mulheres, né, porque representam também um nicho importante, eu acho que de alguma maneira, para além da obrigação, né, da lista partidária, isso já foi percebido, assim, da influência de determinadas mulheres em suas comunidades, né, o quanto isso traz votos também, mas que não tem mexido muito nisso que a gente vem discutindo até aqui, que é essa estrutura masculina desse poder institucional, né? Então, assim, como é que a gente pode garantir que, de alguma maneira, devolvendo um pouco a sua questão, Tânia, né, e talvez passando a bola para a Tássia, garantir que não é só a quantidade de mulheres aí, mas é a gente transformar esse locus de estrutura masculina desse poder institucional, né, dessa visão masculina. Quer dizer, não adianta a mulher estar lá no parlamento se ela vai perpetuar essa visão masculina. Se ela vai dizer que, por exemplo, um programa como Bolsa Família sustenta mulheres vagabundas que querem ganhar esse dinheiro e deixar seus filhos na escola para poder aproveitar a vida, né? Então, assim, essa tensão entre a política progressista feminina e a política conservadora feita por mulheres também, né? É que a gente tem que, como que a gente, né, que é desse lado mais progressista, vai fazer esse debate e levar esse debate? Sob duras penas, né? Mas esse debate ele não pode ser perdido também. Eu acho que são tantos elementos, né, que eu vou tentar dividir aqui. Acho que primeiro é o seguinte: por que a gente considera que as mulheres devem participar da política, as mulheres em geral, né? Não, como eu disse, não só de direita ou de esquerda. Uma questão de justiça. Como a doutora Tânia colocou, nós somos 51% do eleitorado e somos 15% da Câmara de Deputados. Não tem conta que feche nessa história. Nós participamos ativamente da construção dessa sociedade, temos um papel fundamental aí, né? Tem todo esse debate sobre divisão entre trabalho produtivo, no qual o trabalho produtivo é o que é considerado válido e o produtivo não. Então, assim, como é que a vida se manteria se não fosse o trabalho das mulheres, né? Então, assim, é fundamental. Primeiro, uma questão de justiça. Por isso eu acho que a gente tem que lutar por isso de todas as maneiras. Agora, tem um outro ponto que a professora Jéssica colocou que realmente é importante. O nosso papel aqui, nós temos posição. O nosso papel aqui é tentar assegurar que mulheres que têm uma plataforma de esquerda tenham condições de se eleger. Isso é fundamental, porque a gente está falando da presença feminina e, no caso brasileiro, a gente ainda precisa lutar por isso. Porque é isso. 15% é patético. Há 3 anos atrás era 10%. Então, no nosso caso, a gente ainda precisa lutar pela presença. Então, esse é o primeiro passo. Mas isso tem que estar combinado, sim, na luta por direitos, né? Então, assim, a gente percebe o quanto, né, o neoliberalismo ele tem a capacidade de se apropriar, o capitalismo de maneira geral, de se apropriar das pautas. Então, assim, né, você vai ver, agora tem o ministro da Educação, o ministro da Educação que é negro. Significa que ele vai defender os direitos dos negros e negras do país? Não significa isso, porque não é só uma questão só da cor da pele, né? Então, assim, haverão mulheres, certamente, que não defenderão os direitos das mulheres. Isso não significa que a presença delas, eles não devam lutar pela presença delas. Agora, o nosso papel é lutar pelos direitos das mulheres. E aí eu acho que é fundamental. Isso. Inclusive, você vê, nós temos a Constituição de 1988, no artigo 3º, inciso 4º. Ela diz o seguinte: está previsto que é o objetivo fundamental da República, promover o bem de todos, sem preconceito, dentre outros, o de sexo. E onde está isso? Quer dizer, nós estamos em 2020 e a mulher continua. Mas quando você pega o recorte de raça, de gênero e de classe, quem está lá no final da pirâmide
são as mulheres negras e pobres. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também, né? Porque senão a gente volta lá para a política das sufragistas, né? Sim. Política de igualdade para mulheres burguesas e brancas. Não, a gente já tem que dar o passo além em relação a isso, né? Com certeza. Hoje, por exemplo, eu estava lendo de manhã uma reportagem do El País que estava falando sobre a situação das mulheres indígenas. A reportagem era especificamente sobre um grupo dos Yanomami, né? Não os Yanomami como um todo, mas um determinado grupo, que com a situação da Covid, elas estão com um problema grave. Muitas foram retiradas das suas aldeias porque estavam grávidas e iam parir, iam dar à luz, foram levadas para cidades grandes para dar à luz em hospitais, se contaminaram, já estavam contaminadas com a Covid, os bebês morreram e esses bebês foram tirados delas e enterrados, uma política que é absolutamente impensável. Na população, eles não enterram os mortos, eles cremam, eles fazem várias cerimônias, enfim, né, para se despedir desses mortos. E não há nenhum, né, a reportagem mostrava como você não tem nenhum representante, né, do Estado brasileiro que estivesse ali. A maioria delas, desse grupo específico, não falava português, não tem intérprete, elas são levadas para hospitais, os filhos são retirados, são mortos, elas não conseguem saber o que está acontecendo, né? Então, assim, você não tem uma lei que vai proteger isso, nem pessoas. O único que está tentando fazer alguma coisa, segundo a reportagem, era um representante do Ministério Público, um homem, né, que acabou de chegar lá, e com essa dificuldade de intérprete, porque, né, tem a questão da língua também. Então, eu fiquei me perguntando, já, né, pensando nas questões que a gente discutiria aqui hoje, quer dizer, quanto faz falta, né, no parlamento, não só as mulheres urbanas, brancas, né, a gente está lutando pela participação das mulheres negras e de periferia, mas as mulheres indígenas, as mulheres que representem comunidades tradicionais do país, né, de caiçaras, de comunidades camponesas, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, o papel da mulher na política, eu fico me perguntando assim, de que mulheres a gente está falando? Como é que a gente vai garantir, né, que já, nos diferentes locais desse país, se a gente pensa no Congresso Nacional, que tem que dar essa representatividade gigante que a gente tem nesse país, né, de que essas pautas elas estejam garantidas, numa visão, de novo, que não é a visão daquele que está lá só representando, mas é a visão de quem cresceu ali naquele meio, quem cresceu naquela comunidade, quem sabe por si, né, o tal do lugar de fala, né, e de que tem essas pautas ali para trazer, né? Como que a gente vai garantir isso do ponto de vista da política institucional e partidária, né? Não, mas aí eu vejo pelo seguinte, essa questão da política partidária institucional, ela, na verdade, ela vai trazer aquela questão cultural, histórica do lastro masculino. E isso aí prejudica muito. Como já tem lá né, no passado esse lastro masculino, nós temos essa dificuldade. Hoje, gente, se não modificar as leis, as mulheres não vão ter acesso. Elas têm dificuldade para ter acesso aos melhores empregos, à política. Por exemplo, eu pego aqui Niterói. Niterói tem 21 cadeiras na Câmara. Hoje, nós só temos uma mulher na Câmara de Vereadores. Quer dizer, é impossível que numa cidade como Niterói, né, que é uma cidade que tem um bom nível de educação, de saúde, acesso à cultura, essas pessoas ainda continuam alijando as mulheres do processo. Será que nós não temos, dentre tantas mulheres para representar essas mulheres, numa Câmara, mulheres escrevendo leis que sejam para mulheres, para homens, crianças, idosos, para trans, para LGBTQI? Quer dizer, a gente tem que ter, sim, não pode ter uma mulher só na Câmara. Então, as próprias mulheres não se ajudam. Elas têm que rever, fazer uma reflexão sobre o que eu quero numa Câmara de Vereadores, que Niterói eu quero, que política eu quero para mim. Eu acho que essa questão a gente tem que parar. Porque não é possível que essa mulher continue a pensar de forma patriarcal e defendendo o quê? Um locus cultural masculino. Ela tem que tirar um pouco disso da cabeça. Mas é a estrutura que é patriarcal, né? Nós penalizar as mulheres ainda com mais essa carga, né? Eu acho que também
é o que a gente tem que dar uma relativizada, pensando na estrutura mesmo, né? Fala, Tássia, você... Não, eu concordo plenamente, né? Na verdade, é o seguinte, quando eu digo que um dos pontos centrais do problema está nos partidos políticos, eu estou colocando que é o seguinte, antes, o partido político é quem define o antes da eleição. Então, assim, como é que eu vou votar em mulheres se eu nem sei quem são as mulheres candidatas? Se elas são aquela quando passa ali o programa eleitoral gratuito, né, propaganda eleitoral gratuita, fala assim, eu sou a doutora Tânia, e acaba. Porque não tem tempo de TV para ela poder falar as propostas dela, não tem papel para ela distribuir na rua, então ela não consegue chegar sequer no eleitorado. Então, assim, tem esse elemento, porque, assim, se a gente for olhar, o brasileiro e a brasileira votam em mulheres. Pense na eleição de 2010. Se a gente for somar os votos da Dilma e da Marina, por exemplo, são dezenas de milhões de pessoas que votaram em mulheres. Então, assim, não me parece ser um problema assim, não, porque nós não votamos em mulheres. Tem outra coisa colocada aí. Essas mulheres têm que ser candidatas com condições para serem candidatas e elas não estão tendo isso. Aí a gente gera esse absurdo que é uma Câmara Municipal com 21 assentos e uma mulher. E não é o único caso, se a gente for pegar, hoje a gente só tem uma governadora no país inteiro. 26 estados e Distrito Federal, uma governadora. Só que, quantas foram as candidatas? Quantas foram as escolhidas para representar os seus partidos na disputa para o governo do Estado? Se não tem isso, aí não tem como, porque eu não tenho nem a opção de votar. Ou então, é aquela que está lá só para marcar a posição, né? E não, de fato, o nome dos partidos que são competitivos, enfim, né? Então tem o anterior ao período eleitoral, né? Por isso que a gente tem que lutar por legislações que forcem os partidos a tomar decisões no sentido de apoiar, de fato, candidaturas femininas, ou mesmo a reserva de vagas, né? Que tem sido uma saída que tem funcionado em vários lugares do mundo. Eu estava me lembrando aqui, enquanto você falava, da campanha do Ele Não, né, das últimas eleições, quer dizer, e toda vez que as mulheres tomam a proporção, como tomaram na campanha do Ele Não, né, como foram na reeleição da Dilma também, isso assusta essa estrutura patriarcal. Né? Então, assim, a quantidade de fake news, por exemplo, que aparece no momento do Ele Não, né, dizendo, e aí aquelas coisas grotescas mesmo, né, de que mulheres feministas enfim, sei lá, são assassinas, são aberrações, são anormais, né? Enfim, não vou nem entrar na discussão se raspa braço ou se não raspa braço, porque assim, né? Mas assim, a quantidade de coisa que você produz dentro, por exemplo, de muitos meios evangélicos conservadores, né? Que hoje é um público eleitoral significativo nesse país, contra esse crescimento dessas campanhas, né, femininas e feministas, e apoiando a candidatura de mulheres, e apoiando a força das mulheres na política. Então, assim, essas mulheres, né, quando nós nos juntamos, quando nós, né, seja pelas vias legais, né, de forçando legislações que vão obrigar os partidos a, de fato, investir nas campanhas de mulheres, de fato, ter uma estrutura partidária que também não reproduza esse olhar masculino, essa estrutura masculina, né? Porque hoje a gente tem que fazer isso pela lei, mas a gente também tem que meter a pé na porta, sabe? Porque assim, a gente não vai ficar esperando que essas coisas se transformem com uma mulher, né, sendo a única com 21 cadeiras. Então, assim, não adianta a gente esperar também. Então, como é que a gente também vai botar o pé na porta? E isso dentro dos nossos partidos. Quer dizer, a gente tem participação partidária. Como é que a gente está discutindo isso dentro dos nossos partidos? E, sobretudo, os de esquerda, tá? Eu não tô isentando. Os de esquerda fazem isso o tempo inteiro. É uma estrutura patriarcal também. Né? Não são só os de direita. Não, eu vejo o seguinte, que esse pensamento, né, ele sempre tentou afastar as mulheres do espaço público, do espaço político, empurrando as mulheres de papel de meras auxiliadoras, tá? Enquanto os homens estavam sempre no seu espaço natural. Então, sempre houve essa divisão. Isso gerou o quê? Uma desigualdade. E essa desigualdade foi o quê? Você tem uma mentalidade retrógrada que ela resiste até os dias atuais. Então, quando a gente fala qual é o papel da mulher na política, é o papel da mulher sair da sua casa dessa condição, né, de mera auxiliadora ou cuidadora, né, como a gente estava falando, né? Então, eu sirvo para auxiliar, para cuidar? Não. Eu sirvo também para representar. Eu quero estar no parlamento representando. Eu quero estar no emprego representando. Eu quero ocupar cargos
cargos que eu possa sobressair, e nunca no cargo que eu tenho que ser subalterna. Eu quero estar em cargos de comando também, é um direito da mulher. Então, minhas duas convidadas, o nosso tempo está se esgotando, eu vou passar para cada uma fazer suas considerações finais, tá? E no final eu já me despeço, tá bom? Começando pela doutora Tássia, por favor. Agradecer mais uma vez, doutora Tânia, professora Jéssica, foi um prazer bater esse papo aqui com vocês e dizer que eu concordo plenamente com a lógica de colocar o pé na porta, porque, primeiro, é uma questão de justiça, segundo, já passou do tempo em que a gente possa aceitar a completa exclusão, porque o caso brasileiro não é assim no mundo inteiro, mas no caso brasileiro, quando a gente fala da participação das mulheres, a gente pode falar de exclusão. Uma pessoa na Câmara de Vereadores de Niterói, 15% na Câmara dos Deputados e no Senado brasileiro. Isso é exclusão. E nós contribuímos com a sociedade, nós construímos essa sociedade e a gente tem que deixar de estar nos bastidores, né? Acabou há muito tempo a história de atrás do grande homem e sempre uma mulher. Não. As mulheres são protagonistas das suas vidas e têm que ser protagonistas da política também. Então, todas nós temos que seguir lutando, primeiro, para mudanças legislativas, com certeza, mas para que as mulheres assumam os espaços, todos os espaços, porque é o nosso direito. Jéssica, eu também agradeço a Tânia, a Tássia, né, por esse papo tão legal e sempre tão engrandecedor, né, fazer pensar sobre isso é algo que sempre motiva a gente. E gostaria, né, eu concordo em gênero e grau com o que a Tássia falou, nem sei se eu tenho mais muito que acrescentar, mas quero reforçar essa ideia de que a gente tem sim que colocar o pé na porta, a gente não tem outro caminho, né, para além de outras políticas, porque assim, a gente não vai conseguir conquistar esses espaços no diálogo, na conversa, na fala mansa, né, vamos negociar. Também se consegue assim, mas não só. Né, o limite disso é muito curto. Né, desde que a gente não ultrapasse determinados limites, desde que a gente não ameace. Quando a gente começa a ameaçar, né, ou porque muitas vezes as mulheres têm, né, isso dados comprovam, né, quando a gente vai falar, por exemplo, de desigualdade no mercado de trabalho, sobretudo, mesmo quando as mulheres têm uma maior formação, elas ganham menos do que os homens, né? Quando você tem um casal que tem que fazer alguma escolha de quem vai ficar em casa e quem vai trabalhar, o homem e a mulher com o mesmo nível de formação, de trabalho, às vezes até a mulher ganhando mais do que o marido, mas na hora de pensar em ter filho, quem vai diminuir a sua carga de trabalho, quem vai se dedicar é a mulher, que vai ter que fazer isso sempre, né? E não é por uma questão de simplesmente uma escolha pensada, mas é por uma imposição social. E quando isso não acontece, essa mulher é penalizada. Olha só, ela fez o marido ficar em casa e ela está indo, ela não é uma mãe decente, ela não é uma mulher decente, porque ela sai para trabalhar, né, e larga as crianças e quem quiser que cuide. Né? Então, como é que a gente vai fazer? E tudo isso, né, todas essas desigualdades, essas relações de poder que a gente vive no cotidiano, elas vão ser reproduzidas, reforçadas, né, e legitimadas também nos nossos parlamentos, né, na medida em que a gente não tem esses espaços grandes, que a gente tem que brigar muito com o pé na porta, mesmo dentro do parlamento, né, para que a gente possa reverter isso como políticas públicas, né? Não vamos esquecer que uma das primeiras coisas que o nosso atual governo faz quando assume, né, a presidência é acabar com a Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres. Né? Quer dizer, transforma lá no tal Ministério da Cidadania, não sei o que, das mulheres, mas que, na verdade, tem uma pauta que é completamente reacionária do ponto de vista dos direitos das mulheres. Né? Então, eu tinha falado antes de uma autora, a Flávia Biroli, ela fala, né, uma coisa fundamental, você certamente estuda ela diz assim, olha, que direitos, né, direitos de mulheres, como não se negocia, né? A gente está perdendo uma porção de direito agora, mas isso não são coisas negociáveis, né? A gente tem sim que colocar e dizer, olha, tem que ser assim, né? Porque não é possível mais a gente pensar que a gente está no século XXI e a gente tem que estar brigando e voltando a brigas que a gente já tinha até algumas resolvido, pelo menos no nível institucional, né? E a gente está tendo que voltar a isso, né? Para dizer de novo, olha só, cara, as mulheres elas têm uma importância fundamental na sociedade e elas precisam ser reconhecidas e respeitadas dessa maneira, né? Então, acabou o tempo, não dá mais para a gente continuar achando que as mulheres estão ali só auxiliando, né? Com certeza. Então, eu também vou concluir, né? Porque a gente
tem que acabar com essa imagem que a mulher é frágil fisicamente, né? Tem que acabar com essa questão da ideologia dominante numa naturalização de processo. Não pode, o processo não é natural. Tem que ter uma ruptura desse processo. Ele não é natural. Foi um processo imposto sobre as mulheres. Então, essas mulheres, elas têm total direito de lutar pelo seu direito de se rebelar. E como a gente se rebela? Dizendo, lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher é na política. Tá bom? Agradeço a vocês duas e a todos que estão assistindo em casa. Até o próximo domingo. Um beijo grande para todos e minhas queridas, amo vocês. Até a próxima. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Obrigada.